Olá, começa agora mais um Alesp Conecta e hoje nós vamos falar sobre as mudanças provocadas pela pandemia na educação. E para nos explicar melhor sobre esse tema, eu recebo no programa de hoje a Bianca Alves, que é especialista em educação. Seja muito bem-vinda ao Alesp Conecta, Bianca. Muito obrigada, Amanda. Bom, Bianca, a gente está vivendo um momento totalmente atípico e claro que a educação também foi impactada pela pandemia do novo coronavírus. Gostaria que você contasse para a gente quais foram as principais mudanças que a pandemia trouxe para a educação. Bom, Amanda, vamos lá. Antes de mais nada, né, eu acho que foi uma mudança de comportamento, né? É, a pandemia, ela tirou todo mundo da sua zona de conforto, tá? Então, assim, tirou todos os setores da sua zona de conforto. E na educação não foi diferente. Eu acho que nesse momento a gente teve que atender, né, o que se desenhava, o que o mundo vinha trazendo para a gente. Então a gente teve mais ou menos que dançar conforme a música. Então novos portfólios foram criados, né, novos cursos. Acho que foi isso que aconteceu. Antes de mais nada, tirou todo mundo da sua zona de conforto. Eu posso dizer isso. Bianca, queria que a gente falasse um pouco sobre educação mais voltada para as crianças, né? Se a gente pudesse aqui pontuar uma das mais importantes mudanças trazidas pela pandemia, acho que a gente pode dizer que foi essa mudança, né? Da sala de aula presencial para a sala de aula virtual. Então, antes as crianças iam para a escola, tinham ali o apoio dos professores durante o período das aulas e com a pandemia e também por uma questão de segurança, elas passaram a ficar em casa, as aulas migraram para o ambiente virtual. Então, esse contato com o professor passou a ser por meio da tela. Gostaria que você falasse dos impactos do ensino virtual para as crianças. Olha, eu acho que, antes de mais nada, né, é lugar de criança na escola. Não tem como a gente negar isso, né? O ambiente escolar é o ambiente que a criança ela se socializa, é o ambiente que ela troca experiências, que ela expressa seus sentimentos. É, tudo isso não tem como a gente trocar. Eu posso dizer que não dá para a gente trocar. Então, lugar de criança na escola. Nunca houve uma situação dessa, né? É, pelo menos que eu tenha presenciado todos esses anos que eu trabalho na educação. Então, eu acho que os conteúdos que são aplicados ali para as crianças, eles precisam atrair, essa criança, né? Então, antes de mais nada, aquilo que o professor fazia na sala de aula presencial, ele consegue transpor de uma maneira diferente também para a sala online. E eu acho que é isso que é importante. Como que eu consigo atrair a atenção dos meus alunos? E a gente não pode esquecer que esse pai, ele também está em casa. Ao mesmo tempo que essa criança na escola, ela tinha um pouco mais não de autonomia, né? Mas ela tinha a figura do professor que olhava por ela em casa, ela só tem a figura do pai. Então é importante que o professor, ele também consiga explorar algo que essa criança não seja tão dependente do pai. Não dá para a gente inventar uma atividade mirabolante que essa criança não consegue fazer sozinha. Então, colocar essa criança para fazer algo lúdico, perdão, que esteja ali ao alcance delas, as atividades elas precisam ser tangíveis. Eu acho que essa é a palavra da vez. Aquilo que a criança faz, até para que ela também possa se desenvolver em casa, precisa ser tangível para ela. Lembrando que esse pai, muitas vezes, também está em horário de trabalho, né? Então, ele acompanha ligando o seu telefone,
ligando, ajudando a conectar o aparelho, mas às vezes ele não pode ficar o tempo todo da aula ali com a criança. E outra maneira, né, de cativar essa criança, de colocar o lúdico dentro da sala de aula, é aproveitar as datas comemorativas, trabalhar Dia do Livro, Dia do Ambiente, Dia da Árvore, Dia do Soldado, enfim, trazer todas essas atividades que elas são tão importantes, também trazer para a sala online. E deixar essa criança trabalhar livremente, né? Deixar com que essa criança consiga fazer atividades de recorte, de colagem. Trazer o lúdico, eu sempre digo que é fundamental. Bianca, você citou uma questão muito importante, né? As crianças estão em casa e os pais também estão em casa trabalhando. Então, realmente é uma rotina que acabou se modificando totalmente, acumulando tarefas. Mas eu queria que a gente falasse de uma outra questão da escola, Bianca, porque a gente sabe que, claro, a escola é importante para que as crianças se desenvolvam, aprendam a ler, escrever, enfim, mas a escola também tem um papel de socialização, né? De que as crianças tenham contato com outras pessoas, e com a pandemia isso também acabou sendo impactado, né? Tudo agora fica nessa questão do online, da aula virtual. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância desse período de socialização para o desenvolvimento das crianças e de que forma isso pode, de alguma, ser aí retomado no online, se essas atividades lúdicas que você citou também podem ser uma forma de interação, não só da criança com o professor, mas até com os outros colegas, né, de certa forma, mesmo que seja pela tela. Eu costumo dizer assim, né? Mais uma vez, nunca vivenciamos isso. Então, é difícil. Como que a gente vai fazer essa criança ser parte de um ambiente que ela está inserida, mas ela não está inserida, né? Então, a socialização na escola, ela tem não só um papel, né, de transformar a vida dessa criança, não só de transformar, mas de formar também. É através da escola que ela aprende regras, que ela aprende, mais uma vez, a troca de experiências, ela sente, ela expressa os seus sentimentos, ela ajuda, é na escola que ela aprende a dividir, a compartilhar, a se comunicar. Então, tudo isso acontece no ambiente escolar também, né? E a escola é um cenário vivo para tudo isso. Como transpor para a tela, sem ser uma coisa fria? Como que a gente faz com que essa criança se sinta parte de uma escola, de uma turma e de um grupo de amigos, né? Então, eu repito que as atividades que são propostas pelo professor também tem que visar, mesmo que do outro lado da tela, essa interação. Como é que eu me sinto parte da comunidade? Através de uma atividade lúdica, pensando no meio ambiente, cantando parabéns para um amigo no dia do aniversário dele, né? Então, assim, esses sentimentos, a única coisa que é diferente agora é que a gente não consegue abraçar esse amigo, mas esse sentimento de pertencimento, ele tem que vir à tona também. E a gente sabe que no recreio que tudo acontece, né? No recreio as crianças conseguem desenvolver essas habilidades, não só... Eu falo do recreio que é um momento muito descontraído, né? E a gente vê muita coisa na hora do recreio. Mas um senso de coletividade, de empatia. Na hora do recreio acontece muita coisa. Transpor esses sentimentos para o virtual é um pouco mais difícil, mas se o professor com bom planejamento e com atividades bem planejadas, eu acredito que seja possível sim.
Bianca, com a pandemia, além de todas essas mudanças, né, que a gente vem citando, muito começou a se falar sobre o ensino híbrido. Então, isso começou a ser discutido, era um conceito que a gente não escutava tanto antes, mas que hoje em dia se tornou comum. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente o que é esse ensino híbrido. Tá, vamos lá. Então, o nome geral para o ensino híbrido, né, vem aí do inglês blended learning, né? E ele tem como principal objetivo trazer o melhor dos dois mundos, né? Do mundo presencial e do mundo online. Então, como que você vai entregar o ensino de maneira presencial e de maneira online ao mesmo tempo? Na verdade, a gente aprende de diversas maneiras, tá? O que eu sempre digo que o ensino, ele precisa, seja lá em qualquer modalidade que for, ele precisa potencializar o aprendizado do aluno. Então, dentro dos dois mundos, virtual e online, o que é a concepção do que é o híbrido. E a gente pensa que isso é novo, recente, e na verdade não é tão novo e tão recente, né? A gente pode dizer que o ensino híbrido começou há bastante tempo com os programas de televisão que ensinavam. Ele também começou quando a gente tinha os primeiros CD-ROMs, né? Que você aprendia através do livro e você tinha um CD para complementar ali o seu aprendizado. Então, o ensino híbrido ele não é uma coisa muito nova, mas é agora que ele efetivamente ele aflorou. Então, ele vem disso. Blended, que significa junção, e é unir o melhor dos dois mundos, presencial e online. Mas o mais importante de tudo é que não importa qual seja a modalidade, ela precisa potencializar o aprendizado do aluno. Bianca, na sua avaliação, né, como especialista, existem atividades que podem ser melhor aproveitadas no ambiente virtual? Tem atividades que, por exemplo, os alunos conseguem se desenvolver melhor e outras na realidade é melhor fazer no presencial? Dá para fazer essa divisão? Por exemplo, matemática. É um tipo de matéria que pode se adaptar totalmente ao virtual? Qual que é a sua avaliação? Bom, eu não sou uma pessoa muito da área de exatas, né? Então talvez eu tivesse um pouco de dificuldade para trabalhar com algumas questões. Mas eu posso te dizer o seguinte, Amanda, o que eu posso te garantir é que uma aula bem planejada, tá? Ela vai trazer bons resultados. Eu digo que planejamento é tudo. O que o professor precisa na hora de planejar é focar naquilo que ele quer ensinar. Então, eu vou te dizer que qualquer conteúdo, ele pode ser, sim, aplicado de maneira online. As atividades, elas precisam ser assertivas. Esse professor precisa ter um bom planejamento. E assim, eu acredito que qualquer conteúdo, ele possa ser dado de maneira online, ou presencial, ou híbrida, tá? É o objetivo de cada exercício que a gente vai planejar para aquele cenário. Então, eu posso te dizer assim, que na verdade eu preciso conhecer a ferramenta que eu estou trabalhando, eu preciso saber o que ela faz por mim para que eu possa planejar de acordo com aquilo que eu quero ensinar. Então, eu vou dizer para você que planejar é tudo na vida de um professor. Então, para mim, até matemática... Desculpa, Amanda. Então, até matemática pode ser ensinada, sim, no modo online. E com relação à faixa etária? Porque, por exemplo, as crianças que estão naquele processo de alfabetização, que é um processo importante, né, que a gente sabe que
exige um acompanhamento do professor. E como que seria isso no ambiente virtual? Você acha que é possível? E pensando também que a gente tem crianças que não são filhas de professores, então muitas vezes a ajuda é de um pai que não tem formação, ou de um pai que é de uma área totalmente diferente, que muitas vezes, né, não sabe orientar porque não é um profissional de fato da área da educação. Como é que você vê? Qualquer faixa etária pode estar dentro desse ensino híbrido? Como é que você avalia que isso tem que ser feito? Então, né, para a gente falar um pouco sobre alfabetização, o principal é a gente orientar as famílias. Então, orientando a família e criando para essa família uma rotina de estudos para a criança é um pontapé para a gente conseguir fazer um bom trabalho. E temos que lembrar que casa não é escola. Tá? Então, casa não é escola, aquele ambiente de 4 horas e meia dentro do espaço escolar, ele é diferente da sala de aula. Em casa, um outro filho também que está junto, o cachorro que latiu, a campainha que tocou. Então, essa criança, ela também tem interferências. Lembrar que a casa não é escola, né? Então, eu não espero que toda a família se comporte como se ela estivesse assistindo aula. Mas a gente também precisa criar para esse pai e orientar ele. Olha, a gente tem que criar uma rotina de estudos, tá? E os pais não são professores, como você bem falou. Então, o professor da turma, ele precisa também ter paciência. Ele precisa ser paciente e não criar atividades que não possam ser executadas. Eu acho que esse é o grande diferencial. Como que a gente vai fazer com que essa criança aprenda a ler e escrever, né? O pai precisa auxiliar, precisa ver uma rotina de estudos, mas esse pai ele não é professor. Então, acho que criar a rotina e, mais uma vez, um bom planejamento é fundamental. As crianças, elas também precisam ter autonomia, né? Então, propor atividades, o professor ele precisa propor atividades que levem à autonomia desses alunos, que levem à reflexão. E é isso, eu acho que, antes de mais nada, o processo é um trabalho em conjunto, né? Nunca vivenciamos isso. Professores precisam ter paciência com os pais precisam ter paciência com os professores. Acho que todo mundo precisa se adaptar à nova situação que a gente vive, mas é possível sim, criando uma rotina de estudos, auxiliando os pais, objetivos claros e atividades bem planejadas. Você citou a questão da importância da rotina de estudos, e isso não só no ambiente virtual, como um todo, né? Para ajudar as crianças nesse período de desenvolvimento. Então, eu gostaria que você desse dicas para os pais que estão nos acompanhando de como criar uma rotina de estudos, o que é importante levar em conta para que essa rotina de fato seja seguida e que possa ajudar essa criança. Eu acho que, assim, a primeira dica que eu dou, né, é procurar um lugar que vai servir para esse aluno estudar. Aonde vai ser o meu cantinho do estudo? Né? Então, a criança sabe que a partir daquele momento que ela for para aquele cantinho, está na hora da aula dela. Um ambiente bem iluminado, um ambiente claro. Se a gente puder já deixar à mão todo o material que essa criança vai utilizar, melhor, tá? Melhor. Então, acho que a dica principal é a gente ter um lugar fixo de estudo. A gente transformar aquele ambiente, isso serve até para o trabalho, tá?
deixar aquele cantinho o seu cantinho de trabalho. Então, deixar aquele cantinho um cantinho de estudo, com o porta-lápis já abastecido, com os livros da criança já ali arrumados. Então, acho que é isso. Acho que a dica primordial é: crie um cantinho de estudo. Ela já vai saber que todo dia, olha, daqui a pouco a nossa aula vai começar. E ela já vai se direcionar para aquele espaço, para aquele ambiente que foi criado para ela. Bianca, neste momento que algumas escolas começam a retornar às aulas, tem essa questão de todo esse período no ensino online, a grande preocupação dos pais é com relação ao desenvolvimento. O quanto, de fato, aquelas crianças conseguiram acompanhar as aulas, absorver os conteúdos e se desenvolver. Como é que as escolas e os pais podem observar para saber se aquela criança, de fato, está acompanhando, se conseguiu aproveitar e se existe até a possibilidade de avançar para o próximo ano? Bom, o pai, ele vai notar nas pequenas coisas, né? Na realização de uma tarefa de casa, se o aluno está fazendo com facilidade ou não. E até no final de cada aula, se o pai estiver ali acompanhando, eu vou falar assim de alunos bem pequenininhos, ele assistiu a aula com o filho dele, mesmo que ele não entenda da matéria e o professor deixou uma tarefa, será que ele consegue executar? Então, acho que é isso. O professor passou uma tarefa, o pai, vamos fazer esse exercício agora? Vamos ver o quanto você aprendeu? Pede para ele falar um pouquinho sobre aquilo ali, se for história, geografia, pede para ele recontar, né? E aí a gente vê essa facilidade do aluno ou não. Mas eu acho que é isso. Fazer uma pergunta no final de cada aula para saber o quanto que ele está avançando, mesmo que você não tenha entendimento ou domínio total daquele assunto, mas ele diz, hoje eu aprendi isso. É aquele... porque o termo em inglês que a gente utiliza é o sense of achievement, né? É o senso do aprendizado, entendeu? O ponto que o aluno está consciente daquilo que ele aprendeu. Porque quando o aluno está consciente daquilo que ele aprendeu, ele consegue rapidamente dizer para o pai, e aí esse pai, meu filho está aprendendo sim. Então, acho que fazer uma pergunta no final de cada aula é fundamental. E esse pai consegue acompanhar, né? Consegue acompanhar esse desenvolvimento. E assim, uma outra coisa que é importante também é ver o interesse, né, dessa criança, ou desinteresse. Porque quando está muito fácil, ou quando está muito difícil, quando ele não consegue acompanhar, vai ser a última matéria que ele vai querer fazer o exercício, é aquela que ele está com mais dificuldade. Então, o interesse também pela matéria que está sendo dada auxilia o pai a verificar, meu filho está aprendendo ou não. Acho que essa é uma boa estratégia. Eu gosto mais da parte da pergunta. O pai faz uma pergunta, o que você aprendeu na aula hoje? Quando o aluno está ciente daquilo que ele aprendeu, acho que é uma das melhores maneiras de se checar. Bianca, o contato com a escola e com os professores, mesmo que de forma remota, também pode ajudar os pais a entenderem em que momento aquela criança precisa de um reforço, ou até para pegar uma orientação, de repente não está conseguindo auxiliar em casa numa determinada matéria ou numa determinada tarefa, pedir realmente o auxílio do professor, daquele profissional. Isso também é importante, né? Esse contato dos pais responsáveis, enfim, de quem auxilia aquela criança com quem é o profissional que está ali todos os dias lidando na sala de aula. Sim, eu vou te dizer que eu acho que nesse momento de pandemia, a família nunca esteve tão próxima da escola, né? Tomara que no pós-pandemia isso permaneça, porque muitas vezes a gente sente muita falta da família na escola. Essa é uma verdade. A gente sente falta deles lá, perguntando como é que está o meu filho. E a todo momento, nenhum profissional ele vai se negar a dar informações
sobre o rendimento de cada aluno. Então, sim, perguntar. Muita gente está utilizando, né, ferramentas de chat, de bate-papo, para criar grupos de comunicação. Então, eu acho que ali, como é que está meu filho? Professor, muitos pais hoje têm direto com esse professor, com o telefone do professor, e isso criou um laço, né? Esse pai está olhando todo dia para o rostinho desse professor também, então criou um laço, criou uma intimidade, a gente está dentro da casa de todo mundo, a gente conhece como é que é a sala, como é que é o cantinho preparado, né? A gente entrou na casa dos responsáveis, dos alunos, e os alunos entraram nas nossas casas. Então, acho que nesse momento, o pai, ele pode sim perguntar, ele deve perguntar, ele tem que estar junto da escola, como é que está? Se ele não conseguir esse desenvolvimento, observar esse desenvolvimento, ele pode, né, e deve buscar coordenadores e professores também. Nosso programa está chegando ao fim, mas eu gostaria que você fizesse para a gente uma análise, Bianca, não só desse momento de pandemia que nós ainda estamos enfrentando e também no pós-pandemia. Você acha que é possível que a gente passe a olhar a educação de um modo diferente, ou até que o trabalho dos professores seja mais valorizado, já que a partir do momento que essas crianças ficam em casa e a sala de aula fica por conta dos pais, esse auxílio, muita coisa começa a mudar. Então, gostaria que você fizesse essa análise do que a pandemia pode trazer de positivo para a educação e coisas também que podem ser aproveitadas a longo prazo. Olha, eu vou ser muito honesta. Eu acho que todo mundo vai sair diferente dessa pandemia. O professor também. O professor, ele teve que se reinventar, né? Ele teve que pensar numa nova maneira de dar aula. Eu tenho certeza que ele vai sair um profissional mais preocupado com o outro. Um profissional, obviamente, o professor sempre teve isso, mas ele vai valorizar mais as relações interpessoais. Eu acredito que a principal transformação na educação, ela vai estar ligada ao engajamento, à determinação para fazer coisas diferentes. Muitas vezes a gente ainda via aquele professor trabalhando com as mesmas ferramentas, né? E hoje isso não é mais possível, porque quando ele teve que se reinventar para dar aula online, ele teve que descobrir um jeito novo. Ele teve que olhar para o aluno dele de uma forma diferente, sabe? Então, ele não tinha mais só a prova para avaliar. Então, eu acho que é isso. Acho que o que de positivo que a gente vai tirar é um profissional mais antenado, vou utilizar essa palavra. É um profissional mais antenado, ligado a novas estratégias, ligado a novos procedimentos, preocupado com o aluno e sendo... Obviamente, o professor sempre esteve preocupado com o aluno, mas eu acho que mais preocupado. Será que ele efetivamente está aprendendo? Como que eu faço com que a informação chegue ao meu aluno? Que outras ferramentas eu posso utilizar? Eu acho que é isso que vai ficar de bom. Um professor que vai fazer de tudo para esse aluno aprender. Ele vai passar a utilizar ferramentas diferenciadas na sala de aula também. Porque muitas vezes na sala de aula ele só utilizava o livro e o quadro. Agora não. Ele teve que se reinventar, ele teve que buscar alternativas, ele teve que buscar novas maneiras de avaliar. E eu acho que é isso que a gente vai tirar de aprendizado disso, né? E, obviamente, mais aprendizagem. Bianca, muito obrigada pela participação na Lesp Conecta de hoje e por todas as dicas que você deixou aqui para os pais,
responsáveis que acompanham as crianças nesse processo de aprendizado que é longo. Olha, eu agradeço poder participar com vocês e até a próxima. Muito obrigada. O Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar todos os conteúdos produzidos pela Rede Alesp no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.